Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Finalmente encontrei um tempinho aqui para gravar a crítica de Top Gun Maverick, sequência do filme oitentista Top Gun As Indomáveis, que acaba de chegar aos cinemas de todo o país. Em 1986, Tom Cruise era ainda um jovem e promissor galã de Hollywood, tinha feito alguns bons filmes, mas estava longe de ser o super-astro que ele se tornou tempos depois. Além de um sucesso de bilheteria, o filme ganhou um Oscar, no caso de melhor canção original, Take My Breath Away, gravada por uma banda desconhecida, Berlim. Com tanto sucesso, era mais do que natural que se especulasse sobre uma continuação. Em 2010, a Paramount Pictures faz uma proposta ao Jerry Bruckheimer, que é o produtor do primeiro filme, e também ao Tony Scott, que se empolgam com a ideia de dar continuidade à franquia. Mas em 2012, com a morte trágica de Tony Scott, o projeto novamente entra aí em banho-maria. A despeito da morte de Tony Scott, o produtor Jerry Bruckheimer continua comprometido com o projeto e àquela altura contava aí com a adesão de Tom Cruise, que novamente se empolgou com a ideia de reviver o Pete Mitchell no cinema. Em resumo, a espera foi longa, foram quase 36 anos depois do primeiro filme para que o público conhecesse a sequência daquela história que fascinou tanta gente, né? E se você quiser saber se toda essa espera valeu a pena, afivele os cintos, volta poltrona para posição vertical e fique por aí que depois da vinhetinha o Mobilete comenta. No enredo, reencontramos Pete Maverick Mitchell, vivido por Tom Cruise, que permanece como piloto de testes da Marinha Norte-Americana, ainda no serviço ativo, ele que propositadamente retardou a progressão de sua carreira para não deixar de voar. Após mais uma das muitas confusões que ele causou ao longo de sua trajetória na Força Aérea, ele é escalado para voltar à escola Top Gun, onde no primeiro filme ele foi aluno, desta vez como instrutor, para preparar um grupo de jovens aviadores para uma missão fundamental e de extremo perigo. Um traço diferente aqui desta obra é que o Pete Mitchell, apesar de 30 anos depois, não é apenas um herói que vive de glórias do passado, ele ainda é o melhor piloto da Força Aérea e isso faz com que os seus superiores tenham que engolir as suas insubordinações. E ele assim age porque entende que somente levados aos extremos é que os pilotos conseguem dar o melhor de si para aquela missão. E aqui existe um componente adicional, uma vez que um dos pilotos Top Gun que ele tem que treinar e efetivamente escalar para essa missão de extremo perigo é nada mais nada menos que o filho do Goose, o seu parceiro do primeiro filme e que morre por ocasião de um acidente. Ele tem aí uma relação conflituosa com esse rapaz que ele procura proteger de todo modo e de certa forma aí essa questão dramática fica permeando durante todo o filme. A recepção do público e da crítica não poderia ser mais positiva, mesmo os críticos de cinema que eu conheço, que são tanto quanto ranzinza para blockbusters como é o Top Gun, se renderam à sua inegável atmosfera que contagia o público. É impressionante o que ele causa nas salas de cinema, como o público reage e como o filme o tempo inteiro mantém um ritmo interessante. Né, o drama e o ritmo na medida certa, o romance na medida certa, as cenas de ação são de tirar o fôlego, mesmo aquelas de treinamento, que costumam ser menos inspiradas e menos interessantes do que as cenas propriamente de batalha. Aqui, porque existe um componente de risco envolvido o tempo todo, que faz com que a gente fique preocupado aí com o destino do piloto, faz com que a gente tenha esse interesse permanente no desenvolvimento do filme. E eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que este resultado positivo do filme se deve, em grande parte, às exigências feitas por Tom Cruise, ele que é um astro conhecido por dispensar dublês em cenas perigosas e fazer ele mesmo as cenas de ação. Para este filme ele exigiu que as cenas e as tomadas aéreas fossem reais, ou seja, fossem filmados os aviões de fato fazendo as acrobacias aéreas e mais que isso, exigiu que o elenco, no caso os pilotos, né, que vivem os pilotos, se submetesse a um intenso treinamento junto à Marinha Americana e estivessem de fato no interior dos caças quando fossem feitas as tomadas, inclusive para captar até as distorções que a Força G causa no rosto do piloto. Então houve dispensa da computação gráfica, que tem sido muito frequente em filmes de ação, e as cenas, as imagens aéreas que você vê no filme foram
captadas por atores embarcados em caças da Marinha, né, reagindo a cada uma das manobras no exato instante em que elas aconteciam. Além disso, eles operaram câmeras, né? Cada avião tinha uma série de câmeras que eram operadas pelo próprio ator, que além de atuar, também era responsável pela captura dessas imagens. Isso gerou quase que 800 horas de filmagem, o que deve ter trazido um desafio monumental para o montador desse filme. A equipe de pilotos treinada aí pelo Pete Mitchell está sensacional no filme, cada um com sua personalidade e de certo modo emulando as situações do primeiro filme. Nós temos ali o convencido, nós temos ali as rivalidades individuais e de uma forma geral o elenco todo é muito bom, os superiores hierárquicos, o par romântico que agora é vivido pela Jennifer Connelly, mas uma participação em especial me causou muita emoção, que é a participação do Val Kilmer. Val Kilmer viveu o Iceman, o rival antagonista do Pete Mitchell no primeiro filme, e reza a lenda que durante as filmagens daquele longa dos anos 80, os dois atores não se deram lá muito bem. A carreira de ambos seguiu, né, essas eventuais diferenças foram superadas. E em data recente, Val Kilmer tem lutado contra um câncer de garganta que praticamente retirou do mesmo a possibilidade de continuar atuando no cinema. Ele manifestou o desejo de participar do filme e o Tom Cruise comprou a ideia e fez questão da presença dele, e a sua participação no filme é emocionante. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa luta do Val Kilmer contra o câncer, existe um documentário, esse aqui, o Val, que retrata muito dessa situação e que faz com que você tenha uma empatia ainda maior com esse ator. A última coisa a dizer é que, além da fotografia incrível, a trilha sonora desse filme chama muita atenção e mais uma vez temos aí uma canção original, desta vez feita pela Lady Gaga, que é muito boa, eu gostei bastante, acho que você vai concordar. Olha, eu sei que muita gente ainda está resistente de ir ao cinema, seja em razão da pandemia ou mesmo por questões financeiras, está muito caro ir ao cinema, mas esse filme foi pensado e produzido para ser visto nas telonas, faz toda a diferença, por isso, se você puder, eu recomendo fortemente que assista no cinema perto de você.